QRCast hoje tá especial, né, Giovana? Hoje a gente tá diferente. Curioso. Hoje a gente começa o QRCast com a Giovana, que vai fazer parte da mesa aqui do QRCast, como host aqui comigo, para abrilhantar ainda mais o nosso QRCast. Se apresenta um pouco para a Giovana. Apresenta um pouco, Giovana, você, mineirinha. Mineirinha descobrindo São Paulo. Vim pro QR em janeiro e agora eu tô aqui junto com o Guilherme e com o Vinícius para poder fazer parte desse bate-papo com vocês e espero poder contribuir com quem tá aí também, trazendo uma visão um pouco de fora, assim, do mercado, de um, digamos, iniciante aí no mercado imobiliário. Vamos prestar novas lentes para o mercado imobiliário, né, Gil? Isso mesmo. Vamos começar hoje com quem? Vinícius Rodrigues. Vinícius veio contar um pouquinho pra gente da trajetória dele. Se apresenta pra nós, Vinícius. Legal, bom, primeiro obrigado do convite, Guilherme, Giovana, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Na Toca da Raposa. Direto da Toca da Raposa aqui pro mundo inteiro, né? Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, então a ideia aqui é distribuir um pouquinho do conhecimento, trocar um pouco de experiência, sempre bom, eu tenho uma vivência grande no varejo, indústria, e trocar um pouco com vocês do mercado imobiliário vai ser ótimo. Experiência grande, né, Vinícius? Você foi head de marketing de empresas grandes, né, cara? Unilever, Fast, Sony, Camicado, empresas grandes que tem varejo, né, cara? Que é um mercado muito doido, né? Porque margem de lucros apertadas, a gente fala muito assim, via de regra commodities, onde a margem de preço está muito apertada, onde o marketing tem um papel fundamental na atração e diferenciação, inclusive, isso que eu quero saber de você, sobre como que a gente consegue se diferenciar nesse mercado. Então, assim, é bem bacana você poder compartilhar e prestar novas lentes para o mercado imobiliário, aqui para quem ouve a gente no QRCast. Mas trazendo aí um pouco de marketing, da sua experiência aí do varejo para o mercado imobiliário. Hoje, um dos grandes desafios que a gente observa aí nas imobiliárias, construtoras, no mercado de uma forma geral, é a gestão de marketing, cara. E aí, gestão de marketing de uma forma ampla, porque muitas vezes se fala em marketing no mercado imobiliário, está se falando em post de Instagram, está se falando em leads no Facebook, pouco se trabalha, ou pouco se percebe, vamos colocar assim, trabalhando o brand da marca, trabalhando o conceito da marca. Como é que no varejo, como é que nessa experiência sua executiva se constrói isso? Como é que você trabalha com budget? Como é que é a distribuição desse dinheiro? Como é que você aloca produto? Como é que você trabalha o seu site? Bicho, começa aí trazendo um pouco aí da sua experiência, vivência para o mercado imobiliário. Legal. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é que em muitas empresas, isso não é difícil da gente encontrar, que o marketing ela é uma parte operacional da empresa. Tem muitos lugares por onde eu vejo, e inclusive por alguns onde eu passei, o marketing era visto como área operacional. Ou seja, aquela área que precisa fazer um banner, precisa fazer uma comunicação, chama o marketing. Precisa fazer uma legenda, chama o marketing. Mas o marketing é muito mais que isso. O marketing ele precisa ser tratado e precisa ser colocado como uma área estratégica na empresa. E essa diferenciação, já de levar o marketing para uma parte estratégica e não só uma parte operacional, já traz uma mudança extremamente representativa dentro da empresa. Mas empresas grandes como essas que você passou, cara, Unilever, Fast, Sony, Camicado, ainda tem esses desafios do marketing ainda ser visto como uma parte operacional, simplesmente do banner da loja, da peça que vai sair, ainda é visto dessa maneira ainda? Ainda tem, Interessante, Guilherme. cara. Ainda tem porque a gente imagina, né, que grandes nomes ou grandes empresas, a gente tem um conceito extremamente estruturado, mas não é bem assim. A gente tem muitos exemplos de empresas que têm bastante nome, que a gente acha que roda tudo perfeitamente bem, mas que internamente tem muito desafio e uma parte bastante importante para ser colocado no estratégico. Principalmente o momento de mundo que a gente está, onde a diferenciação é extremamente relevante. Então, marketing estratégico, marketing pensado com brand, relacionado com a performance, relacionado com comunicação interna, porque marketing é de dentro para fora, tem muita coisa aí que tem a ser explorado ainda, que independente do mercado, né? Eu passei por algumas empresas de diferentes mercados, duas de varejo, indústrias, etc. Mas os desafios quando a gente pensa em marketing, eles estão pontuados em todas elas. Eu acredito que, principalmente no mercado imobiliário, os desafios que você pontuou, eles são os mesmos para quem está no dia a dia, de só pensar no marketing como postar anúncio, fazer faixa. Então, acho que
o nosso público do mercado imobiliário também tem essa visão ainda restrita de relacionar o marketing diretamente ao operacional e não ao estratégico. E muitas vezes o que eu observo é o seguinte, e aí eu quero até te ouvir em cima do que a Giovana falou, que foi bem interessante, em cima de demanda. Então, assim, preciso vender essa caneca, marketing, aciona marketing, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a gente vê isso muito no mercado imobiliário, principalmente muito em mercado primário, que é o mercado de lançamento imobiliário. É interessante que os caras demoram 5 anos para fazer uma incorporação e 5 horas para fazer um lançamento sem preparação do time comercial. E aí você, de novo, comercial, marketing, aí você vem para um outro desafio, que é exatamente isso que a Gil trouxe. Como é que você lida ou lidou? Como é que muda? Porque isso tem muito a ver com cultura, né? Então, essa parte da cultura ela é extremamente importante porque a gente precisa definir muito bem os papéis e responsabilidades do marketing. Normalmente isso aparentemente está definido, que culturalmente, em sociedade, isso está definido. O que o marketing faz? O marketing faz o desenho da caneca, faz o desenho do banner, mas é muito mais que isso. Escrever os papéis e responsabilidades, levando o marketing para o marketing estratégico, é muito diferente. É entender tendência, é entender o consumidor, é entender a concorrência, é entender projeção de mercado, é uma série de coisas que estão muito mais relacionadas com números do que as pessoas imaginam. As pessoas relacionam o marketing muito com a imagem, com o visual, com a marca, mas elas não imaginam para chegar nessa parte o que está por trás disso em números, em desenvolvimentos, em planilhas, em contas. A gente fala muito de Martech, que é reforçar um pouco da ideia de como que a matemática traz pontos para o marketing de uma forma extremamente relevante. A gente fala de funil, mas o funil, se não tiver atrelado com os números, ele não quer dizer muita coisa. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder definir papéis e responsabilidades de marketing. Mas, Gil, a gente vê, quando ele fala isso, o que eu associo? Você falou de funil. Eu associo muito o que a gente tem falado aqui dentro do IQR sobre ser uma empresa orientada a dados, né? Deixar de ser intuitiva, deixar o achismo um pouco de lado, né? Para que os dados de fato te orientem ou seja uma base para tomada de decisões mais assertivas e efetivas, fazendo uma melhor gestão financeira do resultado de tudo isso. E aí, cara, o que eu queria ver assim, na prática, porque a gente está aqui dentro da Toca agora, a gente está com um grupo de empresários aqui, enquanto a gente grava o QRCast, e é um dos assuntos que a gente tem trabalhado o seguinte, na prática, como é que você faz, ou como é que você fez essa transição, ou esse aculturamento de um marketing mais estratégico, orientado a dados, em uma empresa ou em um time que não estava muitas vezes preparado. Negações, objeções, você perdeu o time, você tem que montar um novo time, na prática, você usa a ferramenta, como é que seria o início de uma empresa de transição para uma cultura de dados, olhando o marketing, olhando a matemática dentro de um marketing e principalmente trazendo o resultado, né, Gil? Como unir as duas vertentes com uma sinergia, né? E alcançando a meta, o ponto B estipulado. E entregando o resultado para o investidor, entregando o resultado, porque a empresa está cobrando. Para todos os stakeholders, né? Para todos os stakeholders, né? Todos os stakeholders. Como? Então, assim, como é que a gente começa as coisas, né? Na minha última passagem ali pelo varejo, tem uma clareza ali muito boa para a gente poder contar um pouquinho aqui. Então, os primeiros pontos, a gente não tinha grandes pesquisas sobre consumidor, persona, que é uma das coisas importantes no marketing, mas que muita gente, inclusive pode estar nos ouvindo agora, às vezes não tem definido. A gente não tinha definido personas, a gente não tinha definido tom e voz de marca, a gente não tinha definido uma série de coisas que são importantes para a gente iniciar um guide da marca. E o que é montar um guide da marca? É já começar a culturar as pessoas para dizer assim, o IQR laranja não é por acaso, ele tem um porquê. E aí é por conta disso, impacta o consumidor desta forma, isso vale para qualquer marca. Então nós não tínhamos isso. Nós estamos num mundo hoje de rede social bastante importante. Como responder? A pessoa que está respondendo ali hoje, ela tem que responder não por ela, mas dizendo pela marca. E quando a gente fala disso, né, com as mudanças das pessoas, isso é convencional, isso é normal em toda empresa,
todo mundo que sentar ali para responder, ele deveria responder de uma mesma forma, porque a resposta está vindo da marca. Então a marca, ela fala obrigado, obrigada, outra coisa. Né? A marca diminui as letras, as palavras, ela reduz as palavras quando está escrevendo na rede social ou não? Parece pontos de besteira, mas isso reflete muito no consumidor. Porque cada touchpoint com o consumidor, ele é um ponto de contato importante para a criação da marca. Então, quando a gente começa a olhar para esses pontos, a gente começa a ter um endereçamento maior de que dados começam a ser importantes para a gente desenhar a comunicação, que é da onde começa o marketing. O segundo ponto é a gente começar a trazer a matemática para o negócio. Aí como é que a gente pega esses dados para levar? Quais são os dados que a gente tem de performance? Quais são os dados que a gente tem de concorrência? Quais são os dados que a gente tem de investimento? Investimento no mar, a linha de marketing é uma das grandes linhas de despesa, né? Olhados por muitas empresas como despesa, uma grande linha, e que ela precisa ser tomada com bastante cuidado. Um investimento mal feito no marketing é um ponto de grande despesa com pouco retorno. Então são pontos que são extremamente relevantes para a gente poder começar bem a estruturar as coisas. Um ponto que é muito importante para a gente poder falar aqui é, a gente hoje, né, quem está ouvindo esse QRCast, se for empreendedor, tem a ajuda de uma agência? Não tem ajuda de uma agência. Se tem ajuda de uma agência, a gente sabe cobrar a agência, a gente sabe o que pedir para essa agência, principalmente quando a gente fala de performance de marketing, que aí a gente traz os dados, né? Muita gente investe hoje no Google, na Meta, no Instagram. Quando a gente fala desses investimentos, como é que estão sendo feitos esses investimentos? Qual é o ROI que isso está trazendo? Retorno sobre investimento. A gente poderia listar aqui, passar uma tarde inteira falando só de KPIs de marketing que a gente tem hoje para poder mensurar cada real que é investido no negócio. Mas precisa começar do começo. E começar do começo é: quais os dados que a gente tem disponível hoje na mão? Temos dados? Não temos dados. Temos dados e não olhamos para os dados? São confiáveis. São confiáveis, não são confiáveis. São confiáveis é um ponto importante. Como olhar os dados, né? Mais do que ter eles, é saber como olhar. Porque trazendo para o mercado imobiliário, você mencionou a questão de persona, a questão de comunicação, eu acho que casa muito com quem está com a gente no mercado imobiliário e entender para quem que ele está comunicando. Porque cada imóvel tem um nicho específico, tem um PCI, que é o que a gente chama aqui na metodologia de perfil de cliente ideal. Então, você conhecer o seu público para poder saber como que você vai se comunicar, que tipo de imóvel que você vai oferecer, em que canal que ele está, também faz muito sentido com isso que você está falando. E mais do que fazer é entender o resultado disso. Você tem os dados, mas você sabe olhar? Você sabe entender o que ele está te dizendo ali para você adequar a sua estratégia? E olha a importância, né? Os dados serem confiáveis, todos eles, até de definição de PCI. Pior do que não ter o dado é ter o dado errado. É a higienização dos dados. Porque ter o dado errado te faz tomar decisões que vão para um caminho completamente diferente daquele que deveria ir. E você acha que está indo certo. Isso é o pior. E falando de varejo, isso é exponencial, né? Porque assim, o investimento, a escala dele é muito alta, né, cara? Você pegar um caminho, você pegar um dado, analisar esse dado de forma, não da melhor forma, ou esse dado não ser confiável, não te dá de fato a informação que você precisa para tomar de decisão, ou você interpretar errado, como a Giovana falou, isso vai, além de um custo financeiro, é um impacto na marca muito alto. E o varejo tem isso muito, né? A marca ela tem um valor muito alto, para além até do próprio produto que ela vende muitas vezes, né? Tem. Porque muitas vezes o varejo ele vende produtos iguais, né? Então, a marca é o que traz o diferencial. Por que eu compro num lugar ou compro no outro? Se eu quero fugir do preço, é a marca. E aí a marca é extremamente importante, um erro nisso dá uma dor de cabeça grande. Mas como é que você faz? Vou pegar. Vamos lá, pegar algumas coisas que você disse. Tom de voz. Então, assim, é bem interessante isso, porque é ele ou ela, né? Então, isso é bem interessante, porque a marca tem uma personalidade. Tem que personificar, né? Tem que personificar ela. E eu vou dizer de novo, mercado imobiliário, via de regra, o que eu observo
é que você não tem um tom de voz único. Então, assim, se eu escrevo é de um jeito, se a Giovana escreve de outro jeito, se o Léo escreve de outro jeito. Então, a marca passa a não ter identidade, ela não está personificada. Então, esse é um desafio. Outro desafio que eu quero ouvir de você é o seguinte, os dados, como que você entrou nessas grandes empresas, como que você valida se esses dados são ou não confiáveis para tomada de decisão com o budget que você tem para atingir um objetivo X dentro de uma operação mensal, do quarter? Como é que você faz isso? Como é que você integra o seu time para que isso seja, de fato, amigável? Que ande de uma forma onde flua todas as pessoas. Seja sustentável, né? Legal. Vou começar pela segunda parte aqui, Guilherme, que eu acho que é a mais importante aqui nesse momento, né? A gente não pode ter uma falso entendimento de que na empresa grande está tudo perfeito. Pelo contrário. Principalmente no marketing. Isso é interessante ouvir, cara. Isso é importante porque às vezes é um mito, né? Tudo roda maravilhosamente bem. A empresa é horrível lá que é bom. Na verdade, todo mundo só vendo o palco, ninguém está vendo o bastidor, né? Exatamente. Todos têm seus desafios. Todos têm desafios. E principalmente no marketing, porque a gente está falando desafios são relacionados às pessoas, né? E quando a gente está num mundo um mundo bunny extremamente complexo e de mudança muito importante, de uma maneira muito rápida, não importa se está numa empresa grande ou pequena. O ponto na empresa grande, o risco de um investimento e de escalabilidade desse erro é muito maior do que uma empresa pequena. Mas não quer dizer que proporcionalmente um erro desse não mata uma empresa pequena também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é a proporcionalidade que é importante nesse momento. Então como é que a gente faz? A gente está cada vez mais indo para um marketing de experimental, onde a gente realmente precisa errar pequeno e acertar grande. Isso, na prática, não é fácil de fazer. Errar e testar pequeno não é fácil de fazer, mas é extremamente importante. Em um mundo onde a gente tem um lançamento de uma rede social a cada ano, a gente acabou de ter mais uma, né? Rede social entrando aí com o Instagram, junto da Threads. Como que a gente acerta uma mídia no Threads? Como que a gente acerta uma mídia no TikTok que tem pouco tempo? Como que a gente acerta uma mídia no Pinterest? Como que a gente acerta É complexo, ninguém tem um playbook disso. E como que isso vale para você, para imobiliário, vale para uma marca? É tudo muito complexo hoje. E não dá para você chegar lá e colocar um caminhão de dinheiro achando que isso vai dar certo da noite para o dia. Então, por isso, é importante, do tamanho que for a empresa, testar pequeno, validar esses testes com os investimentos, sabendo o que está fazendo, né? Qual é o ponto de investimento, onde validou, teve os resultados esperados, e aí sim a gente começa gradativamente aumentando os investimentos até chegar num ponto que é um ponto de voo de cruzeiro. No entanto, isso precisa ser olhado e medido constantemente, dia a dia, hora a hora, porque isso pode mudar. Como a gente acabou de falar, entrou uma rede social nova. O que aconteceu com o Twitter? Será que ele vai diminuir a frequência? Aumentar a frequência? Mudou o dono do Twitter recentemente. Será que isso impacta no comportamento das pessoas que estão lá dentro? Isso reflete nos investimentos? As marcas que estão lá hoje vão começar a ter melhor ou pior resultado? A gente não sabe. E não é porque a empresa é grande ou pequena que a resposta vai estar na mão. Vai ser muito de quem está pilotando tudo isso, em testar pequeno, entender os dados e aumentando essa escala de acordo com a necessidade do negócio. O que eu analiso é o seguinte. Você viu, você está falando aqui, eu fico na minha imaginação, porque por mais que os desafios sejam próximos, a empresa quer resultado. A empresa quer resultado. Então, assim, você tem redes sociais novas, como você disse, você tem tom de voz, você tem o PCI, você tem a persona, você tem os dados que muitas vezes você não consegue validá-los. Bacana. Mas gerir essas pessoas para entregar resultado. Porque como que quem está ali com a gente agora vai poder olhar para a sua operação hoje? Primeiro, como é que eu sei que meus dados são ou não são confiáveis? Segundo, como que você, na prática, olhava para esses dados para tomada de decisão? Terceiro, como é que você lidava com a pressão dos acionistas para que você entregue esse resultado, você como head do marketing, precisando entregar esse resultado? Quarto, commodities. E acho que ter esse tempo de testar
para poder errar pequeno? Porque não tem cultura de acertar erro, grande? né, cara? Porque a cultura de erro, ela menor. não... Então... Melhor. Por mais que a gente tenha, né, tô falando bastante hoje sobre isso, abertura para o erro, tal, etc. Mas na prática ela é importante se você corrigi-lo rápido e ajustá-lo, né? Porque no final o resultado que é o que realmente importa, que é o que importa para todo mundo. Então como é que a gente fez e que deu certo e que vale para essa quantidade hoje de disponibilidade de comunicação que a gente tem? Primeiro, o budget ele não é infinito. Né? Ele é finito. Como é que calcula o budget de uma empresa de varejo dessa grande sul? Normalmente a gente tem uma relação entre o top line, né, aquilo que a empresa fatura, e um percentual disso é o que se investe na comunicação. E aí varia de acordo com o momento da empresa, tipo de negócio, etc. Mas essa relação, para quem está ouvindo a gente, é uma relação legal de se fazer. E aí você pega 2%, 3%, 10%, enfim, depende do momento, do tipo de empresa, você vai ter uma relação. Mas normalmente está relacionado com... Mas você faz isso o quê? É do quarto, é do trimestre? O que a gente faz normalmente, né? A gente monta o ano todo, então a gente faz uma previsibilidade do ano inteiro, né? Um budget do ano inteiro, e a gente faz esse olhar, que a gente chama de forecast, a gente vai fazendo um ajuste desse número todo mês. Então, todo mês, como é que foi esse mês? Tá para cima ou para baixo? Então, o mês que vem, qual que é a previsibilidade desse investimento? É essa? Com isso, qual que a gente vai ter de retorno, etc. Tá? E acho que um ponto importante com essa disponibilidade toda que a gente tem de comunicação, a gente fala, cara, para onde que eu vou investir? Invisto no Google, invisto no Facebook, invisto no Threads agora, onde que eu invisto? O que é importante? Sempre olhar para o PCI, ver onde que a gente tem a maior quantidade dessas pessoas hoje dentro da rede social, de qual é a rede social mais importante para a marca, e a partir disso fazer o investimento numa escolha da rede social onde as pessoas mais estão relacionados àquele PCI. Então, vou dar um exemplo. Na minha última passagem no varejo, numa rede de home decor, a gente não estava presente no TikTok, porque foi definido estrategicamente que nós precisávamos estar no Pinterest antes de estar no TikTok. Putz, mas a audiência do TikTok é muito maior. Mas a importância do Pinterest para quem está escolhendo, para quem está se inspirando numa montagem de casa, para quem tá olhando esse momento, ele é muito mais importante do que o momento que o TikTok estava no momento de entrada no Brasil. Então, se a gente não estivesse fazendo muito bem o Pinterest, e aí a gente tem, né, um budget limitado, pessoas, tal, etc., a gente definiu ali em conjunto que primeiro a gente faria muito bem o Pinterest. Depois a gente começaria a entrar em outras redes sociais. Não é sobre ter presença, né? É sobre ter a presença no lugar que vai te trazer resultado. Porque, de novo, né? É muito de cada empresa, né? Putz, eu tô chegando no Brasil, eu sou gigante no mundo, tô chegando no Brasil, preciso de presença. Tá bom, é um desafio, mas não é a realidade da maioria. Principalmente quem tá ouvindo a gente, a realidade é mais próxima, com um budget mais ajustado, né? Pra gente poder errar menos, errar pouco. Então, a escolha da rede social, a escolha de quais são os canais de mídia, elas são extremamente importantes. Legal. Já trabalhei em algumas empresas também, não, a gente precisa estar no outdoor, na rua tal. Precisa mesmo? Nosso público tá ali, né? Nosso público tá ali. Isso a gente tá fazendo mais para nos agradar internamente ou a gente tá para agradar o nosso consumidor? Métrica de ego ou métrica de resultado, né? Esse é o ponto. E quando a gente fala de marketing, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Principalmente numa empresa menor ou com empreendedores muito próximos do negócio, tem uma parte de ego que começa a transitar. Então, como que a gente relaciona isso? Como que a gente faz a empresa dar resultado e trazer o impacto para o consumidor? Ele é importante. Não estou dizendo que só o consumidor é importante, é diferente. Todos os stakeholders são importantes, né? Todos os stakeholders são importantes. E é importante a gente poder só olhar isso e colocar o peso certo em cada um dos pontos. Sabe o que eu fiquei curioso agora? Qual é o impacto? Você falou assim, da rede social. Qual é o impacto, muitas vezes, de olhar para o concorrente? Porque o que a gente observa muito no mercado imobiliário? Meu concorrente está fazendo, vou fazer também. Nem sabe o porquê, qual que é a estratégia por trás, quem que é o público do concorrente, mas se ele está fazendo... Eu tenho que fazer também, entendeu? Vou ficar para trás. E aí pega e reage a uma ação de mercado totalmente desestruturada, tá vendo? Perdida, coloca dinheiro, não mensura nada, mas meu concorrente está ali, vou ter que fazer também. Achando que vai resolver. Vai resolver o problema. Foi o que o Agil falou. Sem saber porquê, sem saber estratégia, sem saber nada.
Só segue o fluxo. Varejo. Como é que é esse movimento, cara? Porque, veja bem, muitas vezes, é o seguinte, você está com uma estratégia de vender a caneca. Estou dando um exemplo. Essa caneca aqui. O seu concorrente ou um player do mercado foi para um outro movimento, tá vendo? Ou com uma caneca muito parecida com a sua para queimar você porque está vendo que você está vendendo, ou eles foram para um movimento de rede social, fizeram alguma campanha, você está vendo aquilo, está vendo buzz, você para, você age na emoção, plano de contingência, caraca, como é que... De novo, eu estou muito focado, sabe o quê? Na pressão do acionista para cima de você, você precisa entregar resultado. Ótimo ponto, assim, eu acho que essa parte de governança, né, dos acionistas, né, da pressão do negócio sobre o resultado e o marketing, ele é não só o gerador de receita, mas também o controlador de despesa, então ele é importante no resultado final, porque ele é uma linha importante. Legal, controlador de IFA. Fala de novo, eu gostei disso. Que não aquelas só... frases que eu gosto de usar, aquelas frases que eu gosto de ouvir, que eu gosto de guardar. Ele não é só, né, um grande fala de novo a frase aí, bicho. Gerador de receita, mas ele também é um grande ponto importante ali na receita, na despesa. Gerador de receita, controlador de despesa. Um grande ponto de controlar bem a despesa. E por que isso? Porque um marketing que não olha para a despesa, efetivamente, de resultado do que ele está gastando, ele pode levar a empresa em um resultado negativo no mês, no trimestre, no ano, por um investimento mal feito, por uma falta de controle, por um descontrole mesmo. Uma estratégia mal definida, uma execução mal... Uma execução mal feita, perfeito, uma execução mal feita em uma rede social ou um Google, por exemplo, você gasta muito mais do que você tinha planejado e isso te leva para um resultado que pode impactar muito no negócio. Então, ter uma pessoa de marketing que entenda muito bem do olhar da despesa e não só da receita é essencial. Muitos marqueteiros adoram olhar só para a receita. Olhar e, estou trazendo, estou fazendo. Peraí, quanto está sobrando? Quanto está ficando para a empresa? Está sendo saudável? Não está? Está de acordo com a participação e com a estratégia da empresa? E aí já respondendo a sua pergunta. É isso que eu ia falar. Mas é a pressão do concorrente no mercado em cima das suas ações, naquele momento que você muitas vezes está com uma campanha no ar, está com uma estratégia X, mas o mercado... O concorrente ou outro play vem com uma campanha diferente, vem para matar um produto teu que você lançou que está vendendo bem. O que eu acredito, assim, que eu aprendi durante todos esses anos de vivência, assim, Guilherme, Gil, se a gente for olhar para cada movimento de cada concorrente, você está morto. Você está morto. Por quê? Porque sempre vai ter alguém fazendo algo diferente de onde você está. E quando você sai correndo maluco porque o concorrente está se mexendo, primeiro, ou você não fez o mapeamento correto, ou você não desenhou uma estratégia correta, ou você não está seguro da estratégia que você está indo que vai gerar o resultado que você precisa. Uma vez de uma estratégia bem desenhada, um planejamento bem feito, olhando para dentro, sabendo quais são os seus pontos de dor e de fortalezas, e colocando isso para rodar, eu aprendi que olhar para dentro e fazer a execução do plano que foi montado, ele é muito mais importante do que você ficar correndo atrás da concorrência. Eu tenho uma pergunta. Boa isso. Boa. Com base nisso que você falou. Aonde que está o ponto entre abandonar uma estratégia por questão de ego ou por questão de necessidade? Como é que você vê essa linha? Porque tem momentos que você precisa abandonar porque não vai mais fazer sentido, mas você desenhou aquela estratégia, você acredita nela. Como é que você equilibra esse ego de não querer abrir mão de algo que você se dedicou? Você abandona? Bom ponto. Esse ponto que vocês estão trazendo é sensacional, porque acho que isso é um dos pontos mais importantes e mais desafiadores para qualquer profissional nessa cadeira. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente desenha uma estratégia, principalmente de comunicação grande e tal, tudo, tem uma parte de ego que está relacionada ali. E eu vi esses dias uma comunicação relacionando o comportamental dos grandes CEOs de empresas de tecnologia. E as pessoas tentaram, esse estudo tentou relacionar e tentar ver qual que é a parte comportamental, tudo, e era muito difícil ter uma relação. E o que eles descobriram ali foi que essas pessoas, na sua infância, na sua adolescência, elas mudaram muito de cidade, de escola,
E elas tiveram muitas mudanças no começo da vida deles. Isso fez com que eles gerassem um sentimento de desapego maior. Então, nas suas cadeiras hoje, eles não são apegados à estratégia que desenharam. Se aquela estratégia está validada, que não está dando certo, desapegar aquela estratégia e moldar, ela é mais rápida. Então, está muito mais relacionado com a pessoa nesse movimento, e aí por isso que eu digo que é importante, né? A liderança, eu estava numa conversa separada ali com o Guilherme esses dias atrás, a gente estava conversando um pouquinho sobre a liderança. Quanto que a liderança preparada ela é importante para a tomada de decisão das empresas. E liderança preparada não é só liderança preparada tecnicamente, porque a técnica hoje, ela é extremamente volátil. Quanta coisa nova no marketing a gente tem nos últimos 5 anos. Fala, pô, eu tive isso na faculdade? Not at all, né? Não tive mesmo. Nos últimos 5 anos é muita coisa. Nos últimos 5 meses. Então, a mudança, né, a técnica, ela precisa ser ajustada constantemente. Então, está muito mais relacionado com a capacidade de aprendizado da pessoa, com o desapego, com a velocidade de entendimento e ajuste de rota, com a parte de coordenação do time para que todo mundo reme no mesmo caminho. Tudo isso é muito mais importante hoje do que a parte técnica, de qual botão que eu vou apertar. Porque o botão ele muda a cada semana. Cada semana tem um botão novo para apertar. E vai dar resultado. Não tenho dúvida que, assim que você abre uma rede social, na hora que acelerar, vai dar resultado. Precisa entender. Vai dar resultado para mim? De que forma? Tudo isso é importante na hora da construção de uma estratégia. É um papo mais filosófico aqui também, pontos importantes. É interessante até para a gente ter um pouco de olhar do mercado imobiliário, de como que a gente consegue fazer isso. E até para o lifelong learning, né? Estudando para a vida toda, né? Então, assim, a capacidade de desapegar de algo que você criou, talvez isso não é técnico, né? Então, é uma skill que você precisa desenvolver para que o ego, como a gente fala que é amiga, não permita que você leve a tua operação para um resultado, principalmente para o impacto da sua marca, que não é o que você deseja. Então, isso é... Principalmente no marketing. Como é que eu desaprendo para reaprender? Como é que eu olho para trás e entendo que aquilo que me trouxe até aqui definitivamente não será o que vai me levar para o próximo passo. E entender isso depende muito de cada um, porque é peculiar. Não é simplesmente falar aqui, não, putz, eu sou desapegado. É mesmo? Será que é, né? É mesmo? Será que não é? Tem uma proteção aí? São pontos importantes. Como é que você faz com o dinheiro na mão, seu site está no ar, como é que você divide o teu marketing online? Como é que você faz a divisão do marketing online para o marketing físico? Hoje não existe mais o digital, hoje é digital, ok. Só que a comunicação precisa estar integrada, né? Precisa conversar, tá? Então, como é que você faz esse desmembramento? Como é que funciona essa estratégia na prática? Uma coisa que eu queria saber é o seguinte, eu estou falando um pouco do online, né? Do e-commerce. Como é que você tem um painel de controle, imagina que você tem um painel de controle vendo quantas pessoas estão no seu site, quem está abandonando no carrinho, quem não está abandonando no carrinho, quais são os produtos. Então, imagina que você tem aí um mapeamento no seu site. Imagino que você deve ter um mapeamento no seu site do escuro do seu cliente, quais são os produtos que estão sendo mais procurados, da oferta, como é que você cruza essas informações, se é casado, solteiro. Então, assim, primeiro, como é que é essa estratégia do físico para o digital? Então, a primeira pergunta seria essa. E como é que olha no site, agora especificamente o seu e-commerce, a estrutura dos produtos que vão para a home, como é que vai o abandono de carrinho, como é que você faz recuperação de carrinho, você manda uma mensagem do WhatsApp, você manda um e-mail, é um retarget que você vai fazer para o seu cliente? Como é que funciona isso para a gente trazer um pouco aqui para o mercado imobiliário? Legal, boa pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, antes a gente tinha uma clareza muito assim, evidente de um dinheiro que ia, porque a gente chamava de marketing offline e online, BTL e ATL na metodologia e no entendimento de marketing efetivo, né? E o que quer dizer isso? Tudo que era basicamente investido para ir para outdoor, para ir para TV, para rádio, etc., a gente chamava isso de offline. Então era um budget definido para offline. E tudo que era gasto no Google ou na mídia social era considerado online. Porém, com essa integração de canais e com o comportamento do consumidor sendo cada vez mais relacionado com ambos, e a gente não tendo a clareza de qual é
a mídia efetiva que faz o consumidor comprar no momento que ele vai até o site, clica e vai para o carrinho, isso começa a ser integrado de uma maneira mais diferente. Como é que eu fiz na minha última passagem, que é um pouco do aprendizado todo ali de carreira? A gente precisa olhar como um bolso só e precisa coordenar esses investimentos de acordo com a necessidade que a campanha tem. Se a campanha tem uma necessidade de trazer uma inspiração e para isso a TV ela vai ser importante para aquela campanha, ok, a gente vai destinar um budget para aquela campanha no offline. Se ela é importante eu ter presença de elevador para aquela campanha numa sazão específica, ok, eu vou destinar uma parte de investimento offline para elevador. Você está muito alinhado com o produto que você vai ofertar da campanha? Está muito alinhado com a época, por exemplo, dos namorados, das mães, como é que você... Principalmente com sazão. Ah, tá. O produto ele vai integrado com a sazão. Tá. Porque no varejo a gente tem momentos de sazão muito importantes, né? Então a gente tem no primeiro trimestre, a gente tem a Semana do Consumidor, que ele é muito importante, uma sazão de varejo. Depois a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, né? Natal. São datas, são datas extremamente relevantes para o varejo. E nisso, a gente precisa estar muito preparado com uma mídia, um desenho de mídia, e que aqui a gente pode filosofar da maneira como a gente quiser. Vão ter cases de sucesso de campanhas só offline, só online, ou que eles façam as duas. O que eu vejo que hoje, o melhor dos casos hoje, é a gente integrar ambos da maneira como a estratégia precisa. Pô, Vini, quantos % você recomenda que deveria investir no online? Não tem isso. Precisa ter um olhar dentro do negócio para entender. O ponto é, 0 no online não existe, 0 no offline também não faria. Então a gente hoje precisa ter um ponto maior. E por que o online ele passou a ter uma representatividade maior nos investimentos? Porque ele é mensurável. Hoje é muito difícil você pegar 3 milhões de reais investidos no offline. Qual é o retorno que deu? Você não consegue medir, né? É mais difícil. Por que aquele cliente está entrando na sua loja, por exemplo? Da onde que ele está vindo, né? Ele tá vindo? Qual que foi Qual o jornada estímulo dele? Qual a jornada? Então hoje é muito complexo. Tudo que a gente tem de dado no online, a gente não tem esses dados no offline. Então, um pouco de neurociência tenta trazer um pouco disso para dentro do mundo físico, para tentar responder um pouco das perguntas que a gente tem. Mas quando a gente olha para esse BI e que vai nos garantir um investimento mais saudável no futuro, a gente tende a colocar o dinheiro no online, porque eu consigo ter uma previsibilidade melhor dos meus resultados. Toda vez que eu invisto R$1 milhão, eu acabo retornando 100 mil clientes, isso me gera um ticket médio de tanto, isso me gera um faturamento de tanto, logo eu tenho aqui uma previsibilidade no próximo mês. Isso é muito diferente no off. Quando eu coloco esse dinheiro no offline, eu não sei exatamente quantas pessoas estão sendo impactadas ou quantas delas entraram no meu site logo depois. É mais complexo da gente fazer esse entendimento. Então, esse mix entre on e off, ele vai muito do negócio, mas ele precisa ser conectado de certa forma. Isso tudo, gente, a gente consegue depois desdobrar num grande dashboard, que é o que importa hoje em dia, né? Esse dashboard, ele normalmente vai vir ali com o tamanho do investimento, com quanto que a gente está trazendo de fluxo, quanto desse fluxo ele está permanecendo em cada parte do funil. Aí você está falando muito do online, né? Quanto que tem, quantos entraram na home, quantas pessoas chegaram até o carrinho, quantos produtos cada pessoa colocou no carrinho, deixou lá por mais tempo, por menos tempo. Enfim, hoje é tudo mensurável e disponível. Dá trabalho para fazer, mas é extremamente importante ter. Né? Dá trabalho para fazer. Trabalho. O ponto é, sem esse trabalhar dá trabalho. O ponto é, trabalho. Sem esses dados, é difícil a gente conseguir tomar a decisão. Então vamos lá. Ter o dashboard, ele é essencial. Primeira coisa. Construir seu BI. Construir o seu BI. Senão você vai continuar investindo. Pô, investimos R$500 mil, investimos R$100 mil esse mês. Qual que foi o resultado? Pô, o resultado é só a venda.
Não, tem uma pancada, já tem uma série de coisas ali no meio que a gente precisa entender. E às vezes foi sorte, não foi, foi um movimento de concorrente, já vivi muito isso. Concorrente fazendo movimento e a gente sendo, pegando essa onda gerada pelo concorrente, aproveitando essa onda que foi gerada pelo concorrente, e no momento que ele tirou a campanha, a gente deixou de vender. Foi impactado, mas sem saber de onde. Esse é o ponto. Ele então, tirou assim, a campanha e você parou de vender, cara? Isso foi clássico, assim, pra gente, porque... Mas você, Qual que é durante o a campanha, ponto? mas você já tinha associado isso? Já não. A gente associou isso depois, porque você começa a ver um depois só. fluxo... porque você começa a ver Entendi. um fluxo que não faz sentido Não faz ter sentido vindo. pra você, entendi. Então, assim, como a gente tem uma previsibilidade, né? Você fala, pô, investi tanto, tá vindo um fluxo muito maior. E aí a gente começou a associar, ou no começo, começou a associar com a nossa própria... A gente melhorou muito a nossa performance. Mas por que a gente melhorou muito a nossa performance? Alguma coisa tem que ter acontecido. Não foi um botão novo que a gente ligou. E aí a gente começou a olhar o todo. Você olha o mercado. De onde tá vindo esse fluxo? Tá vindo das mesmas peças? Tá vindo da nossa... Não, tá vindo de uma parte mais orgânica. Pô, se tá vindo mais de uma parte mais orgânica, ou tem alguma coisa relacionada que a nossa marca explodiu de certa forma, ou alguém está fazendo um movimento no mercado e a nossa marca é tão bem lembrada que a pessoa entra no concorrente, mas também entra na marca primeira lembrada. Então a gente vai falar, né, ser top of mind, e eu trabalhei em empresas que todas elas são top of mind de muitos segmentos. Ser top of mind é muito bom nesse movimento. Então, você ter uma marca forte é muito importante, porque se o concorrente faz o movimento do seu mercado, muito provavelmente, como você é a primeira marca a ser lembrada, muito provavelmente você vai ter uma série de clientes que vão começar a migrar para a sua página, para a sua loja, porque ela ficou com vontade de comprar ou teve desejo de compra do mercado. E se você é uma marca forte, você aproveita esse desejo para apresentar os seus próprios produtos para aquelas pessoas que lembram. Legal. Então, Vini, isso tudo é bem importante. Você tocou num ponto que eu acho relevante, pensando no seu mercado principalmente, que é varejo, que é a diferença do valor. A diferença de valor e preço. Por quê? No varejo, a gente está tratando de produto, o Guilherme mencionou mais cedo, é uma margem pequena. Como é que você faz o seu cliente ou um consumidor comprar de você e não do seu concorrente? Você acha que está atrelado na sua marca, no seu posicionamento? Qual que é a estratégia que vocês usam para poder trazer esse cliente para você? Para fidelizar, talvez? Para ser, além do top of mind, ser reconhecido ali com um diferencial? Bom ponto. Vamos lá. Excelente pergunta. Primeiro ponto. A marca mais lembrada não quer dizer que eu tenho a melhor marca. Isso é importante. Então, por quê? Respondendo de bate-pronto, a resposta para mim é experiência do cliente. O que vai diferenciar eu ter o mesmo produto em preços parecidos, comprar em uma marca e não na outra? Eu posso ter lembrança de uma marca muito mais forte do que uma outra que me gerou uma experiência bem melhor. E tem grandes exemplos aqui hoje no Brasil. Vou dar um exemplo clássico, tá? Você tem uma marca enorme de varejo e que você compra e você tem duas como você fez, deram problema na entrega. A terceira você compra? Não. Já na primeira já é risco. Se você não tiver um bom relacionamento com esse cliente, Já abandona, a primeira ele já abandona. Mas você vai deixar de lembrar dessa marca? Você não vai deixar de lembrar. Ela vai continuar na sua memória. Então, na hora que você for responder uma pesquisa de top of mind, e se alguém perguntar qual que é a primeira marca que você lembra sobre isso, provavelmente você vai falar ela. Não quer dizer que eu compro dela. Sim. São coisas diferentes. A representatividade, a lembrança de marca, pro que ela representa para mim, são coisas diferentes. Então, no varejo, e aí quando a gente consegue extrapolar isso para vários mercados, a experiência de compra hoje, ela é definitiva para a gente conseguir olhar para a recorrência de compra no futuro. E não se tem outra palavra mais importante hoje do que recorrência de compra. Por que isso? Primeiro, os custos das mídias, ele só vai continuar aumentando, principalmente das digitais. Porque o Google funciona como leilão. É isso aí. Então você compra uma palavra e se tiver muita gente comprando aquela palavra,
esse leilão aumenta e você paga mais por clique naquela palavra. Tá? Como a gente tem uma série de empresas novas entrando no digital constantemente, isso vai só crescer ano a ano, a gente vai ter mais pessoas comprando as mesmas palavras, concorda? E isso vai fazer com que o leilão do Google aumente. Simples assim. Então, o preço das mídias ele vai só aumentar. Se a gente não conseguir trabalhar bem a recorrência de compra, eu vou ter um looping aqui muito negativo, onde eu vou precisar cada vez mais gastar mais dinheiro para trazer a mesma quantidade de clientes que eu trago hoje. Então, mais do que encher o balde, eu preciso tapar os furos do meu para que a água não comece a vazar. Sim. Então, isso é muito importante na criação. E quando a gente fala de branding, ele não está relacionado só à comunicação, ele está relacionado à percepção do cliente sobre a marca. E percepção do cliente sobre a marca quer dizer todas as experiências que ele tem em contato com a marca. E isso vale de posicionamento, como a gente falou, de tom e voz de marca. Se uma marca me representa, na hora que eu olho na rede social, o que está escrito não bate com a minha percepção de marca sobre aquilo que eu estou esperando, opa, isso aqui não é IQR. IQR não fala dessa forma. Tem alguma coisa estranha aqui. É o sobrinho. Então tem um ponto aqui Estagiário, é o estagiário. Tem alguém aqui que, né, entrou aqui e não faz parte. Porque as pessoas têm essa estranheza. Isso a gente consegue entender muito bem com a recorrência das pessoas. Quanto mais recorrente for o cliente, maior a expectativa dele sobre a padronização. O LTV é bom hoje? Como é que você trabalha a LTV de uma empresa dessa com recorrência de compra com vocês? Mensura isso? Mensura isso assim. E eu vou te falar, assim, nem todas hoje mensuram. Ah, não? Nem todas hoje mensuram. Não, Mas não é algo prático. Não é algo que assim, você vai perguntar aqui numa mesa, se a gente colocar 20 aqui, pedir para levantar a mão, tenho certeza absoluta que não todos vão levantar a mão. Tenho certeza absoluta que nem todos vão levantar a mão. A recorrência ela é importante? Qual que é o ponto? Tem muita empresa que não consegue fazer a gestão correta disso. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa de varejo que tenha muitas lojas físicas e que não capta o dado do cliente ali, como é que ele faz a recorrência? Talvez ele até faça, não consegue fazer. Talvez ele tenha passiva, não ativa, e não consegue, e os dados também vão estar sujos. Exato, ele não consegue trazer informação, né? Perfeito. Ele teve a venda, não sabe exatamente de quem comprou. Perfeito. Né? E aí eu não consigo trazer isso para informação. Perfeito. Então o LTV ele precisa ser transformado em informação. Se ele não for informação, não resolve. Então, o cara não faz um LTV versus CAC, não? Faz também, mas assim. Mas sem o LTV, então, sim. Ele fica mais. Ele fica assim, ele não fica tão assertivo quando a gente pensa no consumidor. Até o Google está fazendo esse movimento agora. Quando a gente está transformando o Google nessa movimentação toda de plataforma que ele está fazendo, o que ele está buscando fazer? Antes, ele olhava tudo como fluxo. Agora ele está olhando como usuário. Perfeito. Então, o usuário passa a ser mais importante o entendimento do usuário do que o macro. Ok. Por quê? Porque se eu estou olhando recorrência, eu não posso olhar de forma ampla. Eu preciso olhar um por um. Eu preciso olhar de forma personalizada. É difícil? Muito. Vai ficar cada vez mais. Porque cada um de nós tem uma expectativa de que algo seja feito para mim. Né? Para mim. Eu quero a comunicação seja feita para mim. O Guilherme quer a comunicação para ele. A Ju quer para ela. O mais customizado possível, né? Essa é a expectativa que a gente gera, né? Que pro consumidor é o que ele pede. Então, quando a gente analisa esses dados todos, eu ter o entendimento do CPF do consumidor, e quando eu digo CPF do consumidor, não é o número efetivo, né? Mas o comportamental de cada um, para que eu possa ampliá-lo em um comportamental de grupo, e isso fazer com que eu faça uma comunicação mais ampla e assertiva, começa a fazer mais sentido. Cara, para a gente trazer para o mercado imobiliário o seguinte, olhando para o varejo, o meu olhar, vamos botar assim, era bem diferente, e eu percebo que os desafios que a gente tem no mercado imobiliário são bem próximos do varejo, só que o varejo ele tem uma escala muito maior de impacto, de gestão, de um monte de coisa, mas mais do que nunca, quem está mais atento, quem está mais aprofundado, quem está estudando mais,
olhando para os dados, com o seu BI estruturado, de uma forma que mantenha esses dados higienizados, alinhados com o seu posicionamento, alinhados com o seu PCI, cada vez mais entendendo o comportamento de consumo, jornada de compra do cliente, é quem vai ter maior possibilidade de se diferenciar, e isso não se discute. E olha só, a gente estava falando aqui de montagem de time, né? Tudo isso que você falou é responsabilidade de quem? Ou se espera? De qual cadeira? Do gestor. De? Marketing. E que é o mesmo que faz a comunicação, que é o mesmo que faz o filme, que é o mesmo que faz... Se a gente não tem... Por isso, às vezes as pessoas, né, muitas empresas se perdem daí na execução, por isso que eu falei logo no início, do operacional, Perfeito. porque isso tudo que você colocou é estratégico. E ele é extremamente importante. Então as pessoas, né, muitas empresas, elas ficam engargaladas no seu operacional e deixam de olhar o estratégico. Não estou dizendo que um não pode ser feito em detrimento do outro. A gente tem que entender como é que a gente faz os dois. Não é excludente, né, cara? E para isso precisa ter escolhas. Por isso que assim, não dá para fazer tudo. Vamos fazer todas as redes sociais? Não dá. Não dá. Você tem um time gigantesco, né? E que faz sentido. Viu, Giovana? Não dá, Giovana. Não dá. Não dá, Giovana. Não dá mais uma rede social, não. Socorro. Falei. Amém. Amém. A vida não é um morango. Tem que responder todas elas, tem que fazer... Quer dizer, não é fácil, não é fácil. Então, todos esses pontos que você colocou agora, né, Guilherme, extremamente importante, e são todos eles muito importantes estrategicamente, como é que eu faço o operacional? Para onde que eu vou? Eu tenho um time preparado para falar todos esses pontos, eu tenho um time preparado para olhar os KPIs, eu entendo os KPIs, né? E haja time, né? Haja time, assim. Haja time, haja tempo, tá vendo? Haja time, haja tempo, porque você precisa entregar, você não tem dinheiro para contratar, aí você não tem dinheiro para treinar, aí você precisa treinar, você precisa ser estratégico. E os conteúdos também, né? Verdade. Porque, por exemplo, a comunicação do offline, apesar de ter o mesmo objetivo, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Não tem como, porque a pessoa que está te acompanhando no online não é a mesma do offline. E a pessoa que te acompanha no Facebook não é a mesma do Instagram, não é a mesma do Twitter. Então, você tem que fazer uma customização muito grande para todas as redes sociais. Aí, às vezes até né, Vini? Assim, às vezes, mas o tom de voz, ele precisa ser diferente. Se a pessoa vê a mesma coisa, ela vai falar assim, poxa, mas já fui impactado com isso, não tem diferenciação. Porque o tempo também de atenção, que para mim hoje o maior concorrente hoje do mercado para mim é a atenção, tá todo mundo disputando a atenção do cliente, do usuário. Então, assim, cara, é uma loucura. Assim, pensando nisso em escala, deve ser a doideira. A atenção é a nova moeda do marketing, né? Assim, todo mundo hoje brigando pela atenção e de forma até espantosa em alguns momentos. Porque algumas marcas, elas se perdem na busca pela atenção, porque sai do tom que a marca pede. Quer surfar a onda do momento, mas sem fazer sentido para ela, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. O marketing que busca conversar com o cliente, abrir a porta de conversa com o cliente nas redes sociais, tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para a conversa. Se eu abro uma conversa, eu tenho que estar preparado para poder responder, para poder estar preparado para as perguntas e como é que eu respondo essas perguntas que podem ser das mais variadas possíveis. Quero, né? Tudo isso é importante olhar para dentro. Por isso que eu sempre vou falar que assim, a estratégia, ela é o ponto principal para começar qualquer execução. Se a gente está executando na empresa sem ter uma estratégia clara e sem saber o porquê que a gente está fazendo, tá na hora de levantar o braço, olhar para trás e entender. Estou nesta rede social fazendo o quê? Qual é o meu propósito? Por que eu estou nela? O que eu quero com ela? Quais são os resultados que eu estou buscando dela? Né? Estar por estar, para dizer que eu, enfim, estou fazendo o meu papel, não faz sentido. Você está em uma bem posicionado diante do resultado, que está em todos, pulverizado, sem gerar resultado, deixando o time doido. Giovana faz isso direto aqui dentro do que é. Tá doido. Isso é impossível. É impossível. Vini, cara, eu quero te deixar o convite aqui para você. Tem um assunto que a gente não vai conseguir falar aqui agora, mas que eu tenho muito interesse em saber, que é sobre gestão de crise. Tá entendendo? É um bom ponto. Giovana? Eu quero deixar o convite aqui, tá bom.
E essa experiência sua do varejo, ela amplia muito para a gente aqui do mercado imobiliário, para que a gente, às vezes, também se sinta um pouco confortável e, às vezes, até um pouco mais aliviado, vou usar esse termo aqui, para que a gente consiga, talvez, criar nossa estratégia de uma forma mais cadenciada, sem estar desesperada, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, mas isso é só comigo? Né, Gil? Só acontece isso comigo? E, às vezes, essa sensação de só acontece comigo te leva a atropelar, não deixa você executar a estratégia que muitas vezes você pensou, mas que é atropelado, porque você começa a entrar num loop do desespero. Então, assim, de alguma forma, vou dizer bem sincero, seria assim, ó, tô confortável. Graças a Deus tem alguém igual a mim. Assim, não vou dizer que só acontece comigo, mas vou dizer para você que me deixou um pouquinho aliviado, sacou? De alguma forma deixou, e até pra gente também, cara... não é só a gente. Tá todo mundo no mesmo barco, de uma certa forma, de uma forma, né? Com o mesmo desafio, sabe? Ninguém tá com a resposta pronta. Muitas vezes as pessoas querem a resposta pronta, mas não, cara. E todo mundo tá passando por isso agora, assim, né? Todo mundo tá passando por isso esse sentimento de não estou dando conta do todo. Você sempre vai ter um ponto ou outro. Sempre vai ter um ponto ou outro. Vou dar um exemplo, assim, clássico. Os marketplaces, né? As empresas hoje vendem cada vez mais nos marketplaces, ou seja, o meu produto vendendo nos sites dos parceiros. Muitos sites dos parceiros, os grandes marketplaces que a gente tem no Brasil hoje, é quase que um chat ali, as pessoas conversam ali sobre o produto. Vocês já viram lá embaixo, né? Você vai comprar um produto lá embaixo, tem lá, mas esse produto faz isso, mas esse produto faz aquilo. Quer dizer, cara, você tem que ter praticamente um time ali respondendo ali direto. Porque se tem uma pergunta ali sobre o seu produto, você não responde, né? Agora, tem gente também perguntando no seu direct do Instagram, tem gente perguntando nos seus comentários, tem gente perguntando no seu WhatsApp. Quer dizer, como é que a gente faz isso tudo? Multicanais, né? Como é que gerencia isso? Aí alguém levanta o braço e fala, pô, vamos automatizar tudo. Tá, beleza. A gente tem um ponto de automatização que ele é importante, que a gente tem que, né, coisa... Mas ele não é só isso. Perde a experiência do cliente, no meu ponto de vista. Em alguns pontos, a gente consegue responder mais automático. Outros, é necessário uma interação ainda. Mas é só assim, você precisa estar em todos os canais, você precisa garantir a experiência do cliente, a margem de lucro está cada vez menor. Como é que tá dizendo assim? A margem de lucro está menor, você está aumentando o time, você precisa estar em todos os canais, o cliente... Eu sou um dele, eu também sou cliente, né? Então, assim, não é o cliente lá fora. Nós somos clientes, né? A gente quer cada vez mais velocidade, a gente quer melhor experiência, só que, quanto empresa, o custo, cara, é uma equação difícil complexa. De fechar, bicho. E 24 horas ainda, né? 24 horas porque ainda. Porque o cliente quer 24 horas. Se eu compro meia-noite, você, empresa, tem que estar preparada para me atender meia-noite. Eu gosto de comprar meia-noite. Exatamente. Então, você tem que estar preparado. Então, essa expectativa. O horário comercial não é mais de 8 às 18. Eu tinha um amigo que era CMO de uma dessas empresas que entregam rápido e tal. Tudo. Eu brincava muito com ele. Eu falei, cara, você dificulta a minha vida todos os dias. Porque vocês chegaram aqui no Brasil dizendo que ia entregar em 2 horas. Pô, eu tava entregando em um dia, já tava achando que era bom. Aí você chega falando que vai entregar em 2 horas. Agora você tá entregando em 15 minutos. Quer dizer, a expectativa vai lá em cima. E é isso, a gente vai ver essa evolução constante. Agora, o quanto que a gente está preparado, o quanto que a gente conversa com o nosso cliente para também setar a expectativa dele é importante. Porque determinados produtos... a gente pode ter uma urgência maior que outra. Vou dar um exemplo. Remédio, né? Hoje as farmácias estão entregando com um nível de experiência melhor também, com uma velocidade melhor. Comida, remédio, são coisas que a gente tem uma necessidade de receber em alguns momentos em horas. Agora, a não ser que uma geladeira tenha quebrado, mas na prática, né, você não precisa dela para amanhã. Isso aí. Então, depende muito do tipo de produto e do alinhamento de expectativa que a gente tem com o consumidor. Legal. Vini, valeu pela conversa. Dio, adorei você com a gente aqui no QRCast. Ótimo. Queria mandar um abraço, Vini, pro Hermano, pro Henrique lá da Meet Hub. Foi quem nos conectou. Hermano, um abraço para você, Henrique, Meet Hub. Empresa fantástica, está com um trabalho bem diferenciado aí. E valeu pela conexão, obrigado pela conversa. Gil. Para quem está assistindo a gente aí ou nos ouvindo nas plataformas, para deixar um like aí pra gente e acompanhar os próximos episódios, que a gente está sempre trazendo conteúdos diversos que vão agregar em todos
os nichos, não só no mercado imobiliário, mas com certeza vai ter algo que vai poder te ajudar para a vida. Isso aí. Spotify, como é que é? Apple Music, todas as plataformas digitais. Isso, Deezer, a gente tá em tudo. O QRCast está disponível aí. Assina, salva, comenta. Vini, show de bola, cara. Bacana demais emprestar esse olhar pra gente do mercado imobiliário, essa conversa. Fica o convite para a gente falar sobre gestão de crise. Quero ouvir um pouco sobre gestão de crise num próximo QRCast, no próximo episódio, que foi bem legal essa experiência. Acredito que essa troca de olhar de outros mercados para o mercado imobiliário vai enriquecer muito dentro da nossa comunidade QR aqui e vai nos direcionar, vai nos levar para um outro caminho que para a gente é interessante. Então, gratidão aí pelo seu tempo e por compartilhar tanta experiência bacana e rica com a gente aqui do QRCast. Eu que agradeço, adorei participar aqui com vocês. Desejo muito sucesso para a IQR, para todo mundo que está ouvindo a gente. Até breve, pessoal. Giovana, e a vida não é? Não é um morango.